Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais um momento de leitura bíblica anual. Estamos no livro de 1 Samuel e no vídeo anterior eu fiz o capítulo 1, 2, 3 e 4. Gente, acabei não fazendo o 5 porque estava muito barulho aqui na rua, então eu subi o vídeo assim mesmo até o quarto capítulo. Então, nesse agora, eu vou estar incluindo o capítulo 5, né? Do que faltou anteriormente. Então, vamos fazer nesse momento o capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de 1 Samuel. Amém, gente? Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem os de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que levaram a arca do Senhor, veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não as enviareis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então fareis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o vosso coração
como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Seme, foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram aos carros, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Seme e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita. E parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto delas, e em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra, sobre o qual puseram a arca do Senhor, ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, e feriu o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá,
e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre nós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e chefes sobre 50, e para que lhe lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos.
Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará a nossa guerra. Ouvindo, pois, Samuel toda a palavra do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram a terra de Selisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aí tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo,
porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para quem é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Saul ao cozinheiro: Dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: Eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 10. Então tomou Saul um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou. E disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tomar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles aos outeiros, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro.
e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes a conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, e ele ao seu moço, aonde foste? E disse ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Madre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes, já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei, viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, este é o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Graças a Deus. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento de leitura bíblica. Estamos no livro de 1 Samuel e hoje vamos para os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. Então vamos agora iniciar o capítulo 11 de 1 Samuel. Então subiu Naás amonita e sitiou a Jades e Gileade. E disseram todos os homens de Jade a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhe disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por 7 dias para que enviaremos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo lamentou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul, que tem o povo que chora?
e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de boi e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gilgal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos fraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleiteai convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Balins e Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vede aí o rei
que elegeste e que pediste, e ei que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebelde ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os vossos pecados, os nossos pecados, temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não tem mais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis assim vós como vosso rei. 1 Samuel capítulo 13. E Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está na beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou,
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus aos desfiladeiros de Miquimá. 1 Samuel capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá naquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de frente de Miquimás, e a outra para o sul de frente de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a ele. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira,
meia geira de terra que uma junta de boi podia lavrar. E houve tremor no arraial do campo, e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que as multidões se dissolvia, e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre vós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de arma estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, comandantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiam de perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedeste. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-a aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los, até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhes respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel,
porque ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra-o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus. E outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje, assim como o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava executava castigo. E houve-se valorosamente. E feriu aos amalequitas e liberou a Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatã e Isvi, e Malquissua, e os nomes das suas duas filhas era o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul e todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul as amalequitas desde Avilá até chegar a Sua, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este? Que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus de Gilgal. Oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo, e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então voltando Samuel seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei de Israel.